Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. E hoje eu quero trazer para vocês uma visão metafísica, uma visão diferente sobre os incêndios que estão acontecendo em Los Angeles. Eu tô tentando trazer, sempre que acontece alguma coisa muito impactante no mundo, eu tô tentando trazer esses assuntos aqui para vocês também, estudantes de autoconhecimento, estudantes de um curso em milagres, para que a gente possa olhar para esses eventos à luz da visão unificada ou da mente unificada. Bom, antes de mais nada, peço a gentileza, chega dando um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito para receber os vídeos novos que eu vou lançar aqui no meu canal, e vai lá no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, e se inscreve por lá também, ok? Bom, meus queridos, eu acho que deve estar todo mundo vendo, né, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Los Angeles, com um incêndio de proporções catastróficas que tomou a cidade de Los Angeles. Começou num determinado bairro, mas por conta dos ventos e ventos, rajadas de ventos muito fortes, acabou se espalhando para outros bairros. Isso não tem como a gente não ver, porque como isso está acontecendo no lugar onde provavelmente existe os metros quadrados mais ricos, dos mais ricos do mundo, né? Entre eles, estrelas de Hollywood, muitos deles moram ali na região. Eu já fui algumas vezes para lá, visitei, inclusive eu fiz o tour. Eu fiz o tour para visitar a casa dos artistas, aquela bem fana. Gente, conheci a casa de todos eles, do Tom Cruise, do Denzel Washington, vi todas as casas. É realmente um mundo à parte, é um mundo muito diferente, né? De pessoas que têm muito dinheiro. Entendendo que muitos deles, óbvio, né? A maior parte deles está em segurança. Pelo que eu entendi, foram 10 pessoas até agora que morreram, mas a maior parte está em segurança. Eles foram avisados a tempo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, onde eles têm uma infraestrutura para conseguir ajudar, né? Maior. Então, e essas pessoas também que são muito ricas, elas simplesmente saem de uma casa e vão para outra, entendeu? Em outro lugar, ou em Paris, ou em qualquer outra parte do mundo. Independentemente disso, eu tenho lido coisas muito loucas sobre isso que está acontecendo. Dentre elas, teorias entre o meio espiritualista de que aquilo é um karma. Ok, pode ser que em algum nível exista karma envolvido, como existe em tudo que acontece na nossa vida, tá, gente? Todos os aprendizados que a gente passa, tudo que a gente vive que nos causa determinada dor, tem um aprendizado por trás que, se você for olhar por uma escola filosófica, isso pode ser chamado de karma, tá? Mas existem teorias muito doidas, falando que, na verdade, eles estão pagando porque muitas celebridades, a maior parte das celebridades de Hollywood cometia crimes de abuso, blá, 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 como o do Didi, que tá lá preso agora, né? Então, eles estão pagando por isso. Veja bem. Existe muita gente morando nesses lugares, né? Não existe só a casa dessas pessoas. Existem muitas pessoas boas, muitas pessoas incríveis morando nessas casas também, e que também perderam tudo. Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista de um ator que eu gosto, que faz tempo que eu não vejo nada dele, o James Woods, contando a história dele, e isso é muito impactante, porque como são pessoas que estão muito ligadas a esse lugar de extremo poder, né, de extrema segurança, e só associado a coisas lindas, a coisas de luxo e a um lugar de poder, elas se expondo, e isso eu tô vendo e acho muito diferente, se expondo na TV e contando a história triste que elas estão vivendo. Não só com relação à perda das suas casas, mas com relação a elas verem e estarem perto de tudo que está acontecendo em volta, né? O James Woods, por exemplo, conta
que ele, quando ele recebeu o aviso para evacuar, ele ficou preocupado com o vizinho, que é um senhor idoso que tá com Alzheimer, tava com 94 anos, e ele ligou para a família do idoso, porque ele sabia que o idoso morava numa mansão, olha isso, gente, numa mansão, uma pessoa muito rica, como todos de lá, só que ele morava com as cuidadoras, então não tinha ninguém da família dele com o idoso, ele estava preocupado com o idoso que estava doente, né? E quando ele recebeu o aviso para sair e foi atrás do idoso para ver se estava tudo bem com ele, se ele já tinha saído, evacuado, ele viu a casa vazia, viu que as duas cuidadoras que tomavam conta dele tinham ido embora, e falou, bom, ai, que bom, então elas foram embora, então já levaram ele, tudo bem, e ele falou, bom, vou dar uma geral para ver se não tem algum animal de estimação, alguma coisa que eu possa ajudar. E quando ele foi lá num quarto do fundo, ele viu o idoso olhando pra parede, assim, tinham deixado o senhor sozinho olhando pra parede. Então, por mais dinheiro que as pessoas tenham, né? Bom, continuando a história do idoso, ele ajudou, né? O idoso, ele viu que as cuidadoras tinham deixado o idoso lá, porque era um aviso de que as pessoas tinham que sair muito rápido, entende? E elas tinham largado o senhor lá, entende? Então, essas coisas elas são muito chocantes e, na verdade, elas fazem com que a gente entre em contato com o nosso lado humano e a gente veja que não interessa o quanto de dinheiro as pessoas têm no mundo, né? Este lugar de humanidade, esse lugar onde a gente se conecta com a verdade a nosso próprio respeito e a gente sente compaixão pelas pessoas, ele tem que estar acima de tudo. E nesses casos, está sendo uma lição para essas pessoas, né? Que nem a história do furacão que eu também contei para vocês, que teve, acho que em Miami no ano passado, né? Que teve a política lá do ame o seu vizinho, que é justamente você cuidar do seu vizinho. Então você tem que evacuar, você tem que sair muito rápido, mas você vai bater na porta das pessoas para ver se tá tudo bem. Então esse cuidado, ele é muito importante, sabe? E entender que a gente não tá sozinho e que a gente tem que sim olhar para os outros, né? E que mesmo pessoas que têm muito dinheiro não estão em segurança, porque o lugar da segurança é outro. O lugar da segurança tá dentro de nós. Tá no contato com a nossa essência, tá no contato com Deus. Tudo o que está aqui fora um dia vai desaparecer, seja você trilionário ou seja você morando numa favela. E nesse ponto nós somos iguais, entende? Então, eu tô falando tudo isso porque também não adianta a gente olhar para isso que aconteceu e ficar, tá vendo? Eles são ricos. Rico tem que se ferrar mesmo. É karma, olha lá. Cara, tá acontecendo lá, daqui a pouco vai acontecer do lado da sua casa ou na sua casa, entende? Porque a gente compartilha de ideias semelhantes. Nós viemos pra cá e encarnamos como humanos. Então tem karmas que são coletivos e que todos nós vamos participar disso, entendeu? De alguma forma. O que a gente pode escolher é de onde a gente vai participar, de que forma a gente vai participar dessas coisas e onde está a nossa mente quando a gente estiver participando com essas coisas. Que isso para mim já é um privilégio incrível saber que eu tenho uma opção de onde olhar, porque eu tenho, entende? Um Curso em Milagres, ele fala isso logo no início ali, ele fala, o currículo é obrigatório, ou seja, todo mundo vai passar pelas coisas que tem que passar, né? Mas você pode decidir de onde você vai passar por isso, né? Você pode decidir fazer do limão uma limonada, né? Se você tiver uma outra forma de olhar para o mundo, além de você aceitá-la para si, você também entrega para as outras pessoas, tá? Porque eu sinto de verdade, isso é um sentimento muito forte que eu tenho, de que as coisas estão mudando e mais do que nunca a gente vai precisar desse treino da mente, sabe? Não só para nós, mas para todos que estão à nossa volta. Então, gente, é isso que eu tinha que falar, que eu tinha para falar sobre esse ocorrido em Los Angeles, assim como o que aconteceu no Rio Grande do Sul.
a gente olhar para o fato de que mesmo pessoas que têm toda a possibilidade de segurança do mundo, ainda assim a segurança não está no mundo, e a prova disso é o que está acontecendo lá com as pessoas que têm maior concentração de dinheiro do mundo no mesmo lugar. Todas igualmente perderam as suas casas, todas igualmente perderam pets, tem gente que perdeu pet, pessoas morreram. Então, tem um lugar que a gente é igual, entende? E nesse lugar a gente pode se unir, não só pelo fato da gente ser humano, mas por saber que dentro de nós existe um lugar que nos conecta com todos. E se ligar com esse lugar o mais rápido possível, para que você consiga ter uma opção para onde olhar para essas coisas, ou quando você tiver que passar por esse tipo de coisa de alguma forma. Você tem uma outra possibilidade. Tem um trecho de Um Curso em Milagres que eu queria ler para vocês hoje, um pedaço. Ele é muito profundo, eu não vou entrar em detalhes sobre esse texto, porque ele traz muitas questões que não daria para eu abordar aqui agora sem explicar mais profundamente, isso demanda tempo. Mas no capítulo 18, tem um trecho que chama Desfazer o Medo. Nesse texto, a mensagem que ele está passando, né, e que eu quero trazer aqui, é que não interessa o que aconteça fora. Se você está conectado com este lugar de verdade dentro da sua mente, e acima de tudo, quem é estudante de Um Curso em Milagres sabe do que eu estou falando aqui, né? Você tem uma segurança que está além desse mundo, porque tudo que está aqui é impermanente e vai passar. Mas quando você treina a sua mente e vai se voltando para o lugar de verdade, vai dando significado para a única coisa que é possível se dar significado, que é a sua conexão com a fonte, a sua conexão com Deus dentro de você, você estabelece um lugar de segurança real, que é o que eu chamo, para mim, isso é a coisa mais concreta que existe. A conexão com esse lugar de eternidade dentro da nossa mente é a coisa mais concreta que existe para mim, e mais lúcida, e que mais me dá segurança. Então ele fala um pouco sobre isso aqui, e eu acho que cabe nesse momento onde esses incêndios estão acontecendo e o mundo está assistindo isso, cabe um pouco trazer este texto aqui para vocês, e eu vou ler alguns trechos que falam sobre isso, tá? Então ele diz assim, este mundo é apenas um sonho, segundo o qual podes estar sozinho e podes pensar sem afetar aqueles que estão à parte de ti. Estar sozinho significa estar à parte, e se estás, só pode estar doente, né? Você não conseguir olhar para outra pessoa ou não colaborar, como nessa história do James Woods, que ele foi lá e foi por acaso totalmente que ele foi lá e encontrou esse senhor, né, nessa situação, e tem depoimentos dele em jornais já contando emocionado essa história, né, e com certeza tocou a vida dele completamente esse acontecimento, né. E ele fala, isso parece provar, se estar só podes estar doente, só na mente, né? Isso significa que estar só pode estar doente. Isso parece provar que não pode deixar de estar à parte. A ausência de fé é doença. A ausência de conexão com a fonte, o esquecimento de que você é um com tudo que existe com a fonte, é doença. Ponto. Qual é o sentido de se buscar estar a salvo naquilo que foi feito para o perigo e para o medo? Ele está falando sobre um sistema de pensamento, está falando sobre a gente dar crédito a esse sistema de pensamento, a essa terceira dimensão, a tudo que o ego cria, inclusive o próprio corpo, tá? Ele nunca vai dizer pra gente desvalorizar o corpo, não é isso também. Mas ele nos ensina a usar o corpo sem atacar o corpo.
de forma que a gente consiga ser verdadeiramente, esteja completamente inteiro no estado de presença dentro desse corpo. Porque a gente só pode estar no estado de presença dentro de um corpo se a gente entende que existe um lugar seguro que está além do corpo, onde a gente pode colocar a nossa mente. Aí a gente vai usar o corpo sem atacá-lo, tá? E sem deixá-lo doente, tá? Qual é o sentido de se buscar estar a salvo naquilo que foi feito para o perigo e para o medo? Por que sobrecarregá-lo com mais cadeados e correntes, com âncoras pesadas, se a sua fraqueza não está nele mesmo? A fraqueza do corpo não está nele mesmo, a fraqueza do corpo está na mente, que acredita que isso aqui é real e que só isso aqui existe. Portanto, é muito importante, ok? Essa mente se torna fraca porque, como tudo aqui é transitório, ela não vai dar conta de lidar com essa impermanência, entende? Acreditando que só isso é real. Ela não vai dar conta, ela vai sofrer e vai sofrer muito, tá? Aí ele diz mais pra frente aqui, os ventos faz uma alusão, né, ao fim do mundo, no sentido de que uma pessoa que está conectada com este lugar de fé dentro dela mesma, nada a abala, tá? E ele faz uma comparação com uma ideia de fim do mundo que eu acho que cabe bem para o que está acontecendo agora, né? Ele diz, os ventos soprarão sobre ela, né, sobre essa sua casa, A chuva cairá, mas sem efeito algum. O mundo será levado pelas águas e, no entanto, essa casa não cairá, pois a sua força não está apenas em si mesma. Ela é uma arca de segurança que se baseia na promessa de Deus que o seu filho está para sempre a salvo nele, dentro dele, nele. Que brecha pode interpor-se entre a segurança desse abrigo e a sua fonte? É isso, meus queridos. Busquem a conexão com esse lugar de segurança. Ele é o único que realmente pode nos manter seguros. Ok? É isso. Beijos a todos e até o próximo vídeo.